nessa apresentação eu tenho três objetivos principais. O primeiro é defender a ideia de que a existência de opiniões contrárias, a existência de desacordos e divergências, é uma situação epistemicamente benéfica em contextos de investigação racional, sejam contextos de pesquisa científica ou contextos de pesquisa filosófica, etc. O segundo é tornar essa primeira ideia, que eu vou chamar de ideal de pluralidade epistêmica, compatível com alguns desenvolvimentos na recente epistemologia do desacordo. Conforme a gente vai ver ao longo da apresentação, as duas principais teses exploradas em epistemologia do desacordo parecem estar em conflito ou gerar resultados estranhos com esse ideal da pluralidade epistêmica que diz que a existência de desacordo é uma situação epistemicamente benéfica. Bom, e o terceiro objetivo é desenvolver uma caracterização de tolerância epistêmica. A ideia de tolerância epistêmica vai ser aquilo que vai permitir tornar compatível, de uma certa forma, uma das teses exploradas em epistemologia do desacordo com o chamado, ideal de pluralidade epistêmica. Na literatura, vários autores defenderam situações de desacordo como situações epistemicamente benéficas. A gente tem pelo menos duas defesas principais dessa ideia. Uma aparece nos primeiros escritos do Feyerabend e a outra no Sobre a Liberdade, do John Stuart Mill. Eu utilizei aqui para essa apresentação uma interpretação do Mark Muffet da posição do Stuart Mill sobre o assunto. Então, iniciando aí com essa citação do Stuart Mill sobre a liberdade, onde Mill afirma que a completa liberdade de alguém contestar e refutar a nossa opinião é o que verdadeiramente nos justifica a presumir a sua verdade para os propósitos práticos. E só nesses termos pode o homem, com as faculdades que tem, possuir uma segurança racional de estar certo. Então, o Mark Muffet, no artigo de 2007, ele sugere que o Mill, nesse trecho aí, está defendendo uma concepção segundo a qual a justificação epistêmica para as crenças de um sujeito não depende apenas da evidência que o sujeito tem a favor delas, mas também de sua constante avaliação crítica dessas crenças, e que a qualidade dessa avaliação crítica depende da liberdade de opiniões discordantes. Então, a partir disso, o Mark Muffet formula aquilo que eu vou chamar aqui de princípio miliano. A ideia é que as crenças teóricas de X estão totalmente, talvez mesmo adequadamente justificadas em T, somente se X é capaz de defender essas crenças contra os contra-argumentos mais fortes disponíveis naquele momento. Uma ressalva que a gente tem que fazer com relação a esse princípio é que ele não se trata de uma condição necessária para a justificação epistêmica. Ele não é um princípio que diz que um sujeito só está justificado em acreditar que P se ele for capaz de defender essa crença contra os contra-argumentos mais fortes disponíveis. E sim que um sujeito que está justificado em acreditar que P, com base em evidências que ele possui ou que ele reuniu em favor a P num certo momento, ele pode melhorar o grau dessa justificação até um ponto em que elas se tornam totalmente ou adequadamente justificadas, à medida que ele consegue defender essa crença dos contra-argumentos mais fortes disponíveis. Então, é um princípio acerca da melhoria da posição epistêmica que um sujeito tem com relação a P, e não um princípio como uma condição necessária para um sujeito estar justificado em acreditar que P. Tendo estabelecido esse princípio, Mark Muffet argumenta que ele só pode ser satisfeito em comunidades onde há o livre desacordo de opiniões e ideias. Primeiro, nós temos que considerar que, por contra-argumentos disponíveis, nós não devemos entender contra-argumentos dos quais S está ciente, uma vez que seria implausível pensar que S pode melhorar sua situação epistêmica quanto a uma proposição, simplesmente se mantendo ignorante contra as objeções que existem com relação a essa proposição. Depois, os contra-argumentos mais fortes disponíveis também não podem ser considerados como aqueles que meramente ocorrem na comunidade epistêmica.
uma vez que a comunidade pode estar epistemicamente comprometida. Por exemplo, como menciona o Muffet, isso pode acontecer se as leis políticas ou costumes sociais sufocarem a busca intelectual de certas linhas de pensamento. Portanto, a noção de contra-argumento disponível é estabelecida por Muffet da seguinte maneira: um contra-argumento está disponível em T para X se e somente se X está ciente do contra-argumento em T, ou o contra-argumento é algo que seria razoável de se esperar de agentes com as habilidades epistêmicas de X em circunstâncias de livre busca intelectual em T. A partir desse ponto, o Muffet considera a possibilidade se o próprio sujeito epistêmico não poderia considerar ou levantar as melhores objeções com relação à sua posição. Com respeito a isso, o Muffet faz o seguinte comentário: é uma afirmação empiricamente plausível que mesmo os pesquisadores escrupulosamente honestos são suficientemente tendenciosos na avaliação de suas próprias visões, de modo que não se pode esperar que eles gerem de maneira confiável as objeções mais reveladoras a essas visões. Além disso, é plausível que alguém que aborda uma determinada questão de uma perspectiva teórica diferente possa detectar deficiências que um defensor da sua visão não notaria. Assim, se simplesmente confiarmos em nossa própria capacidade de inventar contra-argumentos, poderíamos razoavelmente suspeitar que não satisfazemos o princípio miliano. Por isso, o Muffet considera que o desacordo tem um papel relevante para um sujeito satisfazer o princípio miliano de melhoria epistêmica. Continuando aqui com o comentário do Muffet, talvez a única maneira de criatura como nós evitar esse tipo de armadilha seja fiar-nos na avaliação crítica de nossas teorias por outros, especificamente aqueles com quem discordamos genuinamente da questão, pois esses críticos são os que articularão os contra-argumentos em sua forma mais plausível e persuasiva, e não estarão abertos aos mesmos preconceitos que estamos tentando evitar. Bom, para resumir o que a gente viu até agora, primeiro, a nossa condição epistêmica, se o princípio miliano estiver correto, melhora conforme somos confrontados com os melhores contra-argumentos disponíveis. E, segundo, os melhores contra-argumentos disponíveis são aqueles fornecidos por outros agentes epistêmicos que se encontram em desacordo com a nossa própria posição. No entanto, não basta o mero desacordo entre agentes epistêmicos para que ocorra essa melhoria da posição epistêmica que um sujeito tem com relação a uma crença teórica, uma vez que seria implausível pensar que alguém poderia melhorar a sua posição se levasse em conta as posições contrárias que fossem epistemicamente inferiores. Então, para refinar o ponto 2, a gente precisaria acrescentar que os melhores contra-argumentos disponíveis, os contra-argumentos mais fortes disponíveis, seriam aqueles oferecidos por pares epistêmicos. Bom, agora a concepção de par epistêmico é um pouco controversa na literatura sobre a epistemologia do desacordo. A gente tem pelo menos dois sentidos que a gente pode entender que sujeitos são pares epistêmicos. Num sentido estrito, um sujeito 1 e um sujeito 2 são pares epistêmicos com relação a P, se e somente se S1 e S2 são iguais em termos de posse de evidência com relação a P. E S1 e S2 são iguais em termos de capacidade cognitiva para avaliar a evidência com relação a P. Então, nesse sentido estrito, dois sujeitos seriam pares epistêmicos se eles tivessem a mesma evidência e tivessem as mesmas capacidades cognitivas, as mesmas habilidades para avaliar essa evidência. Como se trata de um sentido um tanto idealizado e um pouco fora do que acontece em situações reais de desacordos, normalmente o sentido adotado para a discussão em epistemologia de desacordo contemporânea é esse segundo sentido, que é um sentido amplo, onde dois sujeitos, S1 e S2, são pares epistêmicos com respeito a P, se e somente se S1 e S2 estão em boa posição epistêmica com relação a P. Então, aqui nós temos uma versão menos idealizada de paridade epistêmica, onde dois sujeitos eles possuem capacidades avaliativas
semelhantes com relação a uma proposição qualquer e estão de posse de uma boa evidência com relação a essa proposição. Então, nesse sentido mais amplo, a gente tem uma concepção de paridade epistêmica um pouco mais próxima daquelas que ocorrem em situações de desacordo real. Por isso, é essa concepção que eu vou adotar no decorrer da discussão. Com essa concepção em mente, agora a gente pode formular o que o Muffet chama de condição de crítica coletiva, que seria uma condição onde o sujeito poderia estar justificado em acreditar que ele satisfaz o princípio miliano que a gente discutiu anteriormente. Então, essa condição diz o seguinte: X pode estar adequadamente justificado em pensar que suas crenças teóricas atuais resistem aos contra-argumentos mais fortes disponíveis em T apenas se houver uma discussão crítica aberta e livre dessas crenças entre os pares epistêmicos de X com os quais X discorda genuinamente. Então, essa condição de crítica coletiva ela tem que ser vista como uma condição necessária para que o princípio miliano de melhoria epistêmica visto anteriormente seja satisfeito. Aquele princípio ele só é satisfeito em situações onde há discussão crítica e livre de crenças e opiniões por pares epistêmicos que discordam entre si. E isso já nos permite chegar aqui a uma conclusão intermediária, inserindo o conceito de tolerância. Uma razão a favor da ideia de que nós devemos ser tolerantes epistemicamente com relação a posições contrárias é que essas posições contrárias nos permite melhorar a nossa própria posição epistêmica com relação às nossas opiniões, às nossas crenças teóricas de uma maneira geral. Mas antes de continuar a discussão acerca do conceito de tolerância epistêmica propriamente dito, a gente tem que dar uma olhada no que a epistemologia do desacordo atual nos diz sobre situações de desacordo entre pares epistêmicos. Para a epistemologia do desacordo, a questão principal é a seguinte: suponha que S1 e S2 sejam pares epistêmicos e estão em desacordo com respeito a uma proposição P. S1 acredita que P e S2 acredita que não P. Qual a atitude doxástica S1 e S2 devem adotar com relação a P ao se tornarem cientes do desacordo, a fim de que a nova atitude doxástica seja considerada racional? Na literatura existem duas respostas principais para essa questão. A primeira delas, a chamada visão de peso equivalente, diz que S1 e S2 devem suspender o juízo quanto a P, ou seja, em situações de desacordo, os sujeitos não podem mais manter as suas respectivas crenças, porque a ciência do desacordo confere para os sujeitos um derrotador de que sua crença é justificada ou racional. Uma vez que elas têm peso evidencial equivalente para essa visão, a atitude racional seria a de suspensão de juízo. Uma segunda resposta, no entanto, a chamada visão inflexível, diz que há situações onde S1 e S2 podem racionalmente manter as suas respectivas crenças quanto a P. Essa visão geralmente é motivada com base na ideia de que existem evidências privadas, evidências que um sujeito possui e que não pode compartilhar com outros sujeitos, ou com base na ideia de que um sujeito pode ter um conjunto de experiências ou uma certa visão de mundo que permite que ele consiga avaliar evidências de uma maneira diferente de um outro sujeito. Então, as posições com relação à evidência para sustentar P podem ser diferentes e, assim, seria permissível que ambos os sujeitos mantenham as suas respectivas crenças com relação a uma proposição P em situações de desacordo. Bom, não é o meu objetivo nessa apresentação discutir quais dessas posições é a correta em epistemologia do desacordo. Ambas as posições visam responder qual é a atitude doxástica correta que um sujeito tem que ter com relação à sua própria crença em uma situação de desacordo. A minha preocupação aqui é ligeiramente diferente, é saber qual é a atitude que um sujeito tem que ter com relação à crença do seu oponente quando ele se encontra numa situação de desacordo epistêmico. No entanto, apesar dessas teses
visarem responder uma questão diferente da que eu estou trabalhando nessa apresentação, ambas as teses parecem ter resultados estranhos para o ideal da pluralidade epistêmica que a gente discutiu anteriormente. Vamos começar com a visão do peso equivalente. Se a visão de peso equivalente estiver correta, diz aí o Muffet, a existência de pares epistêmicos com os quais discordamos genuinamente parecem minar nossas reivindicações de conhecer aquelas proposições sobre as quais discordamos. Para formular o argumento de maneira um pouco mais paradoxal, o ceticismo generalizado sobre as nossas crenças teóricas é a consequência natural das condições necessárias para a pesquisa racional ideal. Ou seja, esse resultado paradoxal surge porque anteriormente nós afirmamos, né, eu argumentei a favor da ideia de que situações de desacordo são situações epistemicamente benéficas, em especial as situações de desacordo entre pares epistêmicos. Mas, se assumirmos a visão do peso equivalente como a visão correta, a exigência de suspensão de juízo nos conduz ao ceticismo em qualquer situação onde uma proposição for alvo de desacordo entre pares. E ceticismo parece ser incompatível com a situação descrita no ideal de pluralidade epistêmica, que seria uma situação onde haveria ganho, haveria melhora da justificação sobre as nossas crenças teóricas, e isso não parece consistente com a ideia de que nessas situações a gente deveria se manter cético com relação a essas proposições. Portanto, a visão do peso equivalente não parece ser consistente ou coerente com o ideal de pluralidade epistêmica que eu descrevi anteriormente. Quanto à visão inflexível, o Richard Feldman, num artigo de 2007 sobre a possibilidade de desacordo racional em crenças religiosas, defende que manter uma crença de que P em desacordo com o par epistêmico significa não levar a posição do oponente a sério. O Feldman ele parece sugerir que se a visão inflexível estiver correta, ou seja, se os sujeitos puderem manter as suas respectivas crenças em situação de desacordo, isso levaria os sujeitos envolvidos a duas atitudes com relação à crença de seus oponentes. A primeira seria uma atitude intolerante, que seria tratar a posição do oponente de maneira não caridosa ou de maneira desrespeitosa. E a segunda seria adotar uma atitude tolerante relativista, que seria tratar a posição do oponente como mais um ponto de vista sobre o assunto. E isso seria os motivadores aí dos sujeitos manterem as suas respectivas crenças em situações de desacordo. Ou seja, os sujeitos em situação de desacordo mantêm as suas crenças porque ou eles são intolerantes, não tratam a posição adversária com o devido respeito, como um potencial derrotador de sua própria posição, ou porque o sujeito é um relativista. Ele olha para a posição do oponente apenas como mais um ponto de vista sobre o assunto e, portanto, não é uma ameaça epistêmica à sua posição. E, por isso, o sujeito decide manter a sua respectiva crença. Então, ao comentar uma posição aí inflexível, o Feldman diz que nem a intolerância e nem o relativismo tolerante são respostas aceitáveis ao desacordo. Defensores de ambas as posições tendem a deixar de levar a sério os argumentos a favor de pontos de vista opostos aos seus. E não levar a sério os argumentos do oponente é inconsistente com o exame rigoroso, cuidadoso e imparcial de questões reais, que é a essência do pensamento crítico. Então, se a visão inflexível for dessa forma como Feldman descreve, motivada por intolerância ou por relativismo, ela também não parece ser coerente com o ideal de pluralidade epistêmica, uma vez que, para esse ideal, as posições em desacordo, as posições dos oponentes, são importantes porque elas oferecem desafios argumentativos
que permite o sujeito melhorar a sua posição epistêmica à medida que ele responde a esses desafios argumentativos. Então, tratar de maneira intolerante a posição contrária seria não levar a sério a posição do oponente, e isso não permitiria que o sujeito melhorasse a sua posição epistêmica. Por outro lado, ser tolerante à posição contrária num sentido relativista também implica em não levar a posição do oponente a sério, uma vez que o sujeito trata apenas como mais um ponto de vista, ele não tem preocupação nenhuma com responder os potenciais desafios argumentativos que essa posição pode levantar. Ela só é mais um ponto de vista igualmente válido. Então, não há aí nenhuma motivação no sentido de melhoria epistêmica. Portanto, a visão inflexível também não parece ser coerente com o ideal de pluralidade epistêmica que eu trabalhei na primeira parte da apresentação. Fazendo um sumário do que a gente viu até agora, segundo o ideal de pluralidade epistêmica, o desacordo entre pares epistêmicos é uma situação epistemicamente benéfica, no sentido que permite que os sujeitos envolvidos no desacordo melhorem o grau de justificação que eles possuem com relação às suas crenças. No entanto, se a visão de peso equivalente estiver correta, é, situações de desacordo podem levar ao ceticismo sobre as proposições envolvidas em desacordo entre pares. Por outro lado, se a visão inflexível estiver correta, isso pode motivar tanto a intolerância epistêmica quanto o relativismo. E ambas as coisas aí não são compatíveis ou não são coerentes com situações epistemicamente benéficas. Então, parece aí que a gente tem um conjunto de teses aí que não são coerentes entre si. A minha proposta de solução desse problema é trabalhar num conceito de tolerância epistêmica que não tenha essa motivação relativista que a gente viu anteriormente na crítica do Feldman. Isso permitiria, pelo menos, tornar a visão inflexível compatível com o ideal de pluralidade epistêmica, porque a gente poderia manter a ideia de que é racional para sujeitos em situação de desacordo manterem suas respectivas crenças sem incorrer em intolerância ou em relativismo. Então, a tese é de que os sujeitos podem racionalmente manter as suas crenças em situação de desacordo, mas eles teriam o dever epistêmico de serem tolerantes com relação às crenças de seus adversários. Serem tolerantes epistemicamente no sentido que eu vou começar a descrever na última parte agora da apresentação. Um primeiro passo para a gente chegar a essa concepção de tolerância epistêmica não relativista é distinguir os dois conceitos. Tolerância e relativismo não são a mesma coisa, apesar de muitas vezes aparecerem aí associados um ao outro. Na verdade, o relativismo costuma ser apresentado como uma justificativa para atitudes tolerantes, tal como descrito pelo Gordon Graham nesse trecho. O relativista sustenta que a verdade incondicional não pode ser atribuída a nenhuma visão moral ou política. Portanto, o relativismo fornece apoio à tolerância. Se nenhuma crença ou conjunto de crenças é superior a qualquer outro em termos de verdade, todas devem receber igual respeito. No entanto, essa relação estreita entre tolerância e relativismo é bastante criticada na literatura sobre o conceito de tolerância, por duas razões principais. Primeiro, uma linha argumentativa contra a ideia de que a tolerância pressupõe ou depende de uma posição relativista é que o relativismo falha em nos fornecer um critério normativo do porquê devemos ser tolerantes. Se não há critérios objetivos para dizer que uma atitude é melhor do que outra, então uma atitude intolerante não poderia ser descrita como uma atitude pior do que aquela tolerante. Então, a noção de tolerância sempre envolve algum tipo de norma.
e supostamente nós consideramos que em algumas situações os agentes devem ter uma atitude de tolerância, seja com relação a uma crença ou com relação a um costume, um hábito, etc. Seja como for, por considerar que em algumas situações uma atitude tolerante é uma boa atitude, supõe-se que existe aí um critério que distinga atitudes tolerantes de atitudes intolerantes. E, em princípio, parece que a gente está falando aqui de critérios que sejam objetivos. E uma segunda razão para a gente questionar a relação de dependência ou de pressuposição entre tolerância e relativismo é que os teóricos da tolerância, né, pensadores que trabalham com o conceito de tolerância, muitas vezes lançam mão de valores objetivos, como o valor da autonomia do sujeito, para justificar atitudes tolerantes. Então, na literatura, muitas vezes se encontra a ideia de que nós devemos ser tolerantes com relação a crenças, costumes, modos de vida, porque atitudes intolerantes com relação a essas crenças, atitudes ou modos de vida poderiam violar a autonomia do sujeito. E a autonomia aí sendo entendida como um valor objetivo que justifica as atitudes tolerantes. Eu não estou querendo dizer aqui que tolerância e relativismo são incompatíveis, mas apenas chamar a atenção para um ponto um pouco mais modesto do que esse, de que tolerância não necessariamente pressupõe ou depende de qualquer tese relativista. Em princípio, a gente pode conciliar a ideia de tolerância com normas objetivas que nos dizem por que devemos ser tolerantes em alguma circunstância. Portanto, pelo menos em princípio, a gente pode trabalhar com o conceito de tolerância epistêmica sem pressupor algum tipo de relativismo epistêmico, sem depender de alguma tese que diz que as ideias, as opiniões, os sistemas de crenças, as teorias são igualmente racionais ou são apenas pontos de vistas diferentes sobre algum assunto e por isso elas devem ser igualmente aceitas. A gente poderia pensar num conceito de tolerância epistêmica na qual envolvesse critérios e valores objetivos. Mas para desenvolver um conceito de tolerância epistêmica substancial, a gente precisa entender os tipos de problemas que estão envolvidos quando a gente tenta definir o conceito de tolerância ou estipular uma norma de tolerância. Há pelo menos aí três questões diferentes envolvidas. A primeira diz respeito a um problema analítico, que é a questão de saber o que significa ser tolerante. Aqui seria uma questão meramente de descrever que tipo de atitude pode ser considerada como uma atitude tolerante. A segunda questão é uma questão normativa, que seria aí um critério que nos diga por que a gente deve ser tolerante. E a terceira, que é uma questão extremamente importante quando envolve qualquer concepção de tolerância, é a questão de quando devemos ser tolerantes. Essa questão é importante porque ela vai estipular os limites da tolerância e evitar aquele famoso paradoxo da tolerância descrito por Popper, eh, de que se fomos tolerantes com respeito a tudo, nós também teríamos que ser tolerantes com atitudes ou crenças ou opiniões que são elas mesmas intolerantes, e posições intolerantes aí ganhariam mais espaço e em algum momento não haveria mais espaço para atitudes tolerantes. Então, a tolerância absoluta levaria ao desaparecimento da própria tolerância dentro de uma sociedade. Então, a gente precisa de um critério que estipule um limite e que diga a que tipo de crenças, no caso, a que tipo de opiniões nós não deveríamos ser tolerantes para não cair num paradoxo similar a esse descrito pelo Popper.
Então, tendo essas questões em mente, a gente pode ir para uma primeira aproximação de resposta ao problema analítico, fornecendo uma caracterização do conceito de tolerância, aqui, nesse primeiro momento, sem me preocupar em fornecer uma caracterização de tolerância epistêmica, mas sim uma caracterização de tolerância de uma forma em geral. Nessa caracterização, S, o sujeito, ele é considerado tolerante com relação a X, onde X aí é o objeto da tolerância, que pode ser entendido como uma prática, crença, valor moral ou costume. Então, o sujeito ele é tolerante com relação a X quando ele reprova X, ele tem o poder de negar X e ele voluntariamente se abstém de negar X. Para ilustrar a necessidade das três condições, vamos considerar um exemplo onde S é um sujeito que divide o apartamento com um colega que tem o hábito de fumar. E S é tolerante quanto ao hábito do colega de fumar dentro do apartamento. Nessa situação, S tem de reprovar o hábito de fumar do colega em algum sentido relevante, como diz a primeira condição. Por exemplo, S pode considerar que o hábito de fumar é prejudicial à saúde. Se S não reprovasse o hábito de fumar em algum sentido, então a sua atitude seria melhor caracterizada como uma atitude de aceitação e não de tolerância. Além disso, S tem de ter o poder legítimo de impedir que o colega fume dentro do apartamento. Caso S não tivesse alternativa a não ser conviver com o colega que fuma, por exemplo, se o colega fosse dono do apartamento e S não tivesse condições de morar em outro lugar, a sua atitude seria melhor caracterizada como resignação e não como uma atitude de tolerância. Por fim, S tem de voluntariamente decidir não impedir que o colega fume dentro do apartamento. A condição de decisão voluntária aqui serve para restringir casos onde o sujeito é coagido a aceitar algo que reprove, uma vez que, caso o sujeito fosse coagido a aceitar algo que reprove, a atitude seria melhor descrita como uma atitude de resignação do que como uma atitude tolerante propriamente dita. Essa caracterização de tolerância, fornecida por essas três condições, ela é meramente descritiva. Ela nos diz apenas em que consiste ser uma atitude tolerante, mas não nos diz quando ou por que deveríamos ser tolerantes. Para poder adicionar esse conteúdo normativo, a gente precisa se atentar a três requisitos. Bom, os critérios para uma norma da tolerância, segundo Rainer Forst, são esses três. Primeiro, a gente tem o critério da objeção, que diz que as crenças, posturas ou práticas toleradas são consideradas censuráveis e, em um sentido importante, erradas ou ruins. O segundo critério é o critério da aceitação, que diz que há razões positivas a favor de uma atitude tolerante em relação à crença, posição ou prática do outro que superam as razões negativas no contexto relevante. E, por fim, temos o critério da rejeição, que diz que os limites da tolerância devem ser especificados em termos de critérios, em vista dos quais se justifica rejeitar uma crença ou postura ou prática do outro. Ou seja, o critério de rejeição é o critério que vai dizer em quais situações é legítimo para o sujeito agir de maneira intolerante com relação a algum tipo de prática. E é o critério que evita aquele paradoxo da tolerância que a gente viu anteriormente. Bom, então, traduzindo esses critérios em termos de normas epistêmicas em situações de desacordo entre pares, a gente teria o seguinte. Primeiro seria o nosso critério de objeção. Numa situação onde S1 e S2 estão em desacordo com relação a uma crença P, o sujeito 1 tem razões para pensar que a crença de S2 é irracional, uma vez que ele não concorda com a posição de S2, essa discordância seria motivada por algum critério epistêmico. Então, S1 tem razões para pensar que a crença de S2 é irracional. O segundo ponto seria o critério de aceitação.
Apesar de S1 ter razões para pensar que a crença de S2 é irracional, a posição de S2 quanto a P pode oferecer os melhores contra-argumentos à posição de S1, a fim de que S1 melhore a sua própria posição com relação a P. Então, mesmo considerando a crença do par epistêmico irracional, o sujeito tem razões para aceitar a posição de S2 como um desafio epistêmico à sua própria posição. E, por fim, a gente tem aí um critério de rejeição. O critério de rejeição ele tem que delimitar situações onde o sujeito deve ser tolerante com relação à posição de um oponente e situações onde ele não tem o dever de ser tolerante. Então, o critério de rejeição seria aquele que diz que o sujeito tem razões para pensar que está diante de um par epistêmico. Então, S1 tem que ter razões para pensar que S2 é um par epistêmico com relação a P. Se ele não tiver indícios de que está numa situação de desacordo racional, de desacordo com o par epistêmico, ele não teria aí o dever de ser tolerante com relação à posição de seu oponente. Bom, então, acrescentando esses critérios epistêmicos para uma norma de tolerância à caracterização que eu dei anteriormente, a gente chega a uma caracterização de tolerância epistêmica que diz o seguinte: S1 é tolerante com relação a uma crença P mantida por S2 quando S1 tem razões para pensar que a posição de S2 quanto a P é irracional, isso respeita ao nosso critério de objeção. S1 tem o poder de tratar P de forma desdenhosa. S1 voluntariamente não trata P de forma desdenhosa, porque S1 tem razões para pensar que S2 é um par epistêmico com respeito a P, respeitando o nosso critério de rejeição, e a posição de S2 a P fornece os melhores contra-argumentos a fim de que S1 melhore a sua própria situação epistêmica quanto a P, critério de aceitação. Antes de concluir, é preciso tornar claro o que eu quero dizer com a expressão tratar P de forma desdenhosa, que aparece aí na caracterização de tolerância epistêmica. Com essa expressão, eu quero me referir a qualquer atitude que implique em não levar a sério a posição com a qual S discorda. Por exemplo, avaliar a posição do par epistêmico de maneira não caridosa quando for confrontado com ela, ou mesmo ignorar a posição do par epistêmico em contextos relevantes, por exemplo, ignorar as potenciais objeções da posição contrária ao apresentar a sua própria posição em alguma publicação ou trabalho, ou então impedir que pares epistêmicos apresentem posições contrárias em eventos ou publicações. Então, tratar P de forma desdenhosa sempre implica em não levar a posição do oponente a sério, e esse tipo de atitude de não levar a posição do oponente a sério, ela depende do contexto onde ela é exercida. De qualquer forma, em qualquer situação onde o sujeito está diante de um par epistêmico, ou tem razões para pensar que está diante de um par epistêmico que discorda com ele, e o sujeito não leva a sério a posição do oponente, ele vai estar violando aí uma das condições da tolerância epistêmica, e a sua atitude poderia ser caracterizada aí como uma atitude de intolerância epistêmica. E essa atitude de intolerância epistêmica nessa circunstância, né, de desacordo com o par epistêmico, seria considerada epistemicamente ruim, porque ela não está de acordo com a norma epistêmica estabelecida lá pelo princípio miliano que a gente viu no início. O sujeito estaria evitando poder melhorar a sua situação epistêmica por desconsiderar objeções relevantes, né, por desconsiderar os melhores contra-argumentos contra a sua própria posição. Bom, com essa caracterização de tolerância, eu acredito que é possível evitar a objeção de Feldman, que vimos anteriormente, de que a visão inflexível sobre o desacordo motive intolerância ou relativismo epistêmico. A tolerância, nesse sentido que eu apresentei, implica em levar a posição do oponente a sério,
considerando a opinião do par epistêmico como um desafio argumentativo que pode permitir que o sujeito melhore a sua própria posição epistêmica. Então, entre atitudes intolerantes e atitudes relativistas, eu acredito que uma atitude tolerante seria um meio termo, onde o sujeito mantém a sua crença, mas leve a posição do oponente a sério. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre a importância do desacordo e a tolerância a opiniões contrárias. Antes de encerrar, eu só gostaria de deixar um ponto claro aqui. Essa apresentação não consistiu em uma defesa da visão inflexível sobre o desacordo epistêmico. Eu pressupus que essa visão estava correta e respondi a uma objeção feita pelo Feldman, em particular a objeção de que a visão inflexível leva ou à intolerância ou ao relativismo epistêmico. Eu acredito que essa objeção pode ser evitada com essa concepção de tolerância epistêmica que eu apresentei aqui. E, com essa concepção, é possível conciliar a visão inflexível com o ideal da pluralidade epistêmica que eu apresentei na primeira parte. Então é isso, eu aguardo aí a perguntas e a objeções para que eu possa responder num vídeo posterior. Muito obrigado.